Agora tem um outro negócio que eu não sei como é que vai ser o desfecho não, hein? Isso eu tô curiosa para entender, porque Matias Rojas acionou o Corinthians na justiça, reclamando de salários atrasados, de direito de imagem. O jogador que seria o meia para ficar nesse Corinthians depois da saída do Renato Augusto, mas que também não fez uma temporada brilhante na chegada na temporada passada. Pascoal, vou devolver para você antes de tocar no Zinho, porque com certeza você tem informação e eu fico pensando no clima, né? Assim, e o cara tá lá dentro e tá acionando na justiça e já não rendeu o que se esperava. Como é que fica isso aí, hein? Se machucou, né? Se machucou. Teve lesão, não teve... Aliás, começando por aí, o Matias Rojas tem uma carreira que ela é marcada por lesões, né? Era assim no Racing. Ele é bom jogador, mas ele tem uma carreira marcada por lesões. É uma carreira que é encurtada pelo número de jogos dele por conta das lesões. Mas ele tem qualidade para jogar, ponto. Ele não pediu para assinar contrato com o Corinthians. Ele não entrou lá na sala do presidente do Corinthians e falou, assina o contrato aí que eu tô querendo. Não, o Corinthians o procurou porque ele fez bons jogos no Racing, inclusive aquelas partidas contra o Flamengo. Sim. E a partir daí, com esse interesse do Corinthians, vindo, contratado, acertou quanto iria ganhar, como que seria a forma de pagamento, e o Corinthians deve a ele perto de 5 milhões de reais. É dinheiro, hein? Entre luvas e o salário por fora, né? Porque tem o salário na carteira e o salário que é feito por um contrato à parte dessa situação. Então, o Matias Rojas está tentando, e você quer saber, quando você não está contente, a justiça está para isso. Eu não vou criticar o Matias Rojas, não. Ah, mas ele não teve paciência para esperar. Ele esperou, porque o Corinthians disse que na segunda quinzena de dezembro pagaria metade, e não pagou. Agora está esperando chegar o dinheiro do Murilo para poder encaminhar uma situação até a segunda quinzena de janeiro. Ele não ficou feliz. Sim. Aí, não cumpriram o sim, na minha interpretação é a seguinte, depende de cada um. Depende de cada um. Se você tem suporte financeiro para aguentar esse tipo de situação, sim. Mas já são 5 milhões que não dá para você olhar para trás e deixar 5 milhões, gente. Eu fico pensando no clima, Tetra, para te ouvir, né? Assim, não sei se ele tem a intenção de ficar ou não, é procurado no mercado, mas essa demonstração, por mais que eu também não critique, cada um sabe das suas contas, do que pode esperar e dos seus acordos. Tem gente que não aceita acordo não cumprido. Eu fico pensando no clima em caso de permanência. Sim, é uma nova diretoria, não foi com esse presidente que ele fez o contrato, né? Não é o mesmo diretor de futebol, enfim, mudou, mas é o Corinthians, né? É a instituição. Aí, assim, a gente também não sabe o torcedor, como vai reagir, porque a gente sabe que a paixão está acima de tudo. O cara está no direito dele, eu acho que o atleta está no direito dele, tem que cobrar mesmo. O cara vem de outro país, é contratado, está lá no clube dele, tranquilo. Por que ele veio? Porque a condição financeira era melhor. Ele ia sair da Argentina, sair do Racing, só quero ir lá. Quero ir no Corinthians, quero ir no São Paulo, quero ir no Palmeiras, quero ir no Flamengo, só para dizer que eu joguei no Brasil. Não. Ele veio porque a condição financeira era muito melhor. A proposta que ele recebeu foi muito melhor para ele arrumar a vida dele, né? E de repente ele tinha outras propostas e essa era melhor. Aí ele vem com tudo assim, vou receber. Mas ele não jogou bem. Não interessa. Isso aí, o cara pode arrebentar, como pode não se adaptar. Mas assim, tem um contrato, foi assinado. Há esse risco, né, vamos dizer assim, que não é um risco, né, mas o cara jovem pode ainda render esportivamente e financeiramente para o clube. Agora é a condição financeira dos clubes, de alguns clubes brasileiros, né? Uma grande parte aí tem esses problemas mesmo. Faz um contrato, tem um compromisso e não cumpre. Há pouco tempo o Caleri estava cobrando aí do São Paulo, ou não foi? A gente aqui noticiou isso, foi falado sobre isso. Fica um clima ruim, mas acho que o cara está no direito dele. O cara é de outro país, o cara larga tudo, quer vir para cá, quer ganhar a grana dele, o salário dele, e aí não recebe. Aí ele fica naquela dúvida. E aí, será que essa nova direção vai pagar? Como é que vai acertar isso? O cara está falando que vai contratar 12 jogadores.
Saíram a maioria dos caras ali, os cascudos. O cara já fica na dúvida. Pô, volto, não volto? Ah, vou notificar, porque se não me pagar, eu vou entrar e vou pegar meu passe. Porque é o jeito principalmente os caras que vêm de fora. Eu entendo esse posicionamento do atleta. E assim, o importante é o Corinthians cumprir, né, com o contrato, sentar com os assessores do atleta, o empresário do atleta, se não tem a grana toda agora, que não deve ter, claro, mas botar ali um prazo, quando, aí é o poder de conversa e de convencimento para que esse atleta volte, e aí ele que vai ter que conviver com a cobrança, porque se ele entrar em campo e não jogar bem, vai ter cobrança. Isso aí, mais ainda, né, do que já tem. E aí eu fico pensando, né, a situação do jogador e a situação do clube. O clube está se reestruturando, o presidente esteve aqui com a gente, né, numa entrevista, dizendo que gostaria de 12 jogadores, 5 titulares. Está no mercado atrás desses jogadores, mas o cara que está lá, ele também fica nessa sensação de insegurança sobre receber depois. O que vai chegar. Se ele está pensando assim, poxa, o cara chegou, não recebeu, eu vou para lá, por quê? Essa história, então, do Corinthians ir atrás do Garro... Isso no futebolzinho tá aí. O time que tem dificuldade para efetuar pagamento tem dificuldade para contratar. Porque o jogador pensa, pera um pouquinho, o que eu vou fazer? Os caras não estão pagando os caras que estão lá, eu vou para lá para quê? Para não me pagar também? Isso é norma no futebol, o jogador pensa nisso. Né? Aí, ó, o Rodrigo Garro, então, já deve estar ouvindo mais ou menos isso aí, né? Oficializaram uma proposta de 24 milhões de reais, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato argentino. A matéria está assinada pelo João Felipe França e pelo Raul Moura. Se você quiser entrar lá no nosso site espn.com.br. Chegou no ouvido dele, Jazinho, que, ó, o negócio aqui tá difícil. No ouvido dele eu não sei, mas nos empresários do Matias Rojas chegou. O cara vê assim, ó, 24 milhões pelo Rodrigo Garro. Aí falou, opa, e os meus 5? Vai pagar como? Quando? Agora, o Pascoal falou tudo. No meio do futebol todo mundo se fala. Ah, é rival, é isso, é aquilo, mas na hora, e aí? Como é que tá aí? Os caras pagam? Tá tudo certinho? Como é que é o ambiente? Como é que é o clima? Como é que é a pressão? Os caras... usa-se também positivamente. Você vê o Atlético Mineiro para fazer contratações, usa o Filipão, que tem uma moral, que tem nome, que tem, né, tem uma imagem maravilhosa. O diretor de futebol, que é um cara, né, que está no mercado há muito tempo, sempre um dos melhores diretores de futebol, o Rodrigo Caetano, que eu estou falando, como o Vasco agora, né, o Alexandre Matos, que tem network, né, conversa, que tem condições, né, de dialogar, de buscam aqui, buscam ali. Os clubes usam isso. O Fluminense agora, para tentar trazer o Luiz Henrique lá nessa briga com o Flamengo, não está usando o Fred, o Fernando Diniz? Sim. Mas também, negativamente também, ó, cuidado, hein, cara, os caras não estão pagando não, lá é duro, hein, ó, torcida, pô, se tu sair de carro, olha com quem tu vai, hein, pro motel, porque lembra o caso aí do menino que foi pro Grêmio? Ele tá demais hoje. O cara foi, opa, os caras foram tirar ele lá de dentro, lá do... mas não aconteceu? É a realidade. Não tô falando aqui, clube. Mentira. Foram tirar o cara dentro do motel lá, do quarto lá, a base de pancada. Ou não teve isso? Então, assim, tem pressão sim, e isso roda no meio. É isso, a proposta está feita, vamos ver o que o Rodrigo Garro e o empresário pensam sobre isso, né? Bom jogador, a gente vai falar amanhã dele com mais calma aqui, vamos entender melhor onde pode encaixar nesse Corinthians. Agora o intervalo é rapidinho. Antes de falar do Garro, vamos falar do Rojas, que já está lá. Atraso de pagamento, será que gerou também um atraso no futebol do Rojas? Temos aqui mais ou menos a reedição de Vampeta no Flamengo 20 anos atrás. Vocês fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Olha lá, 20 jogos, 11 apenas como titular, nenhum golzinho do paraguaio, 2 assistências, percentual de chutes certos, menos de 30%. E esse era o ponto forte dele, o homem chuta bem. Será? Gols acima ou abaixo, menos 1,18, pior desempenho do elenco. Gols acima ou abaixo do esperado. Olha lá, Matias Rojas não tá jogando nada, mas óbvio, Breiler,
não justifica não pagarem o cara. Exato, e não dá para dizer que não está jogando só por causa dos atrasos de salário, porque ele teve uma sequência de lesões que atrapalhou, principalmente no começo, mas é um fato, não ajuda em nada. E, pelo contrário, o jogador que está chegando no Brasil precisa se adaptar, ambiente novo, um ambiente de muita cobrança, e não receber salário, que é o básico, e muita gente vai dizer, não, mas o salário ele está recebendo, que falta o direito de imagem. Plihal, a gente sabe que o direito de imagem muitas vezes é o componente principal dos vencimentos de um atleta. A dívida totalizaria 5 milhões de reais. Então, não é qualquer coisa. Então, o cara chegou ontem no Corinthians. Exato, não dá para normalizar esse tipo de coisa e querer vilanizar o jogador. É claro que quando o jogador expõe isso e vai para uma cobrança direta, geralmente essas coisas, quando a casa está arrumada, são negociadas, o cara senta com a gente, vai falando com a diretoria, mas no caso do Matias Rojas, ele já tinha feito esse processo e o Corinthians descumpriu um combinado para pagar os atrasados. Então está descumprindo 2 vezes. Então o jogador tem todo o direito de se manifestar, de se indignar, porque não se pode normalizar esse tipo de coisa. Aqui no futebol brasileiro é normalizado. E outros jogadores do Corinthians, outros jogadores do elenco, passam pela mesma situação, mas vão levando na conversa, alguns já entendem, não, aqui no Corinthians funciona dessa forma, as principais lideranças, os jogadores mais Corinthians, antigos. sabe o que eu percebo cada vez mais no futebol brasileiro, Breila? É uma aceitação dos jogadores. Passou a ser normal não pagar direito. A grande maioria não paga direito. Não, e aceitação dos jogadores e dos empresários. Tem muito empresário que leva jogador para um clube sabendo que não vai receber agora, vai receber depois, na justiça, como aconteceu com o Júnior Moraes, que sai do Corinthians levando na justiça para receber pagamento atrasado. Então, os clubes também sabem jogar com isso, porque muitas vezes jogam para o jogador, olha, tá vendo, o cara é mercenário, tá cobrando a gente, mas isso aí é o básico. E agora, o Corinthians, até no mercado de contratações nesse momento de transição, é prejudicado. Será? Então, mas isso não tem a ver com o teu comentário anterior? Porque eu acho que não levam muito em consideração isso, porque senão seria uma queimação de filme. Então, esse time não paga ninguém, não vou pra lá. Os empresários sabem, vamos receber na justiça, tem mecanismos da FIFA, mas se tiver uma bola dividida, o cara vai pesar. Ali pagam em dia, ali a casa tá arrumada, ali tem investimento, não vou para esse time não. E nesse ponto, se o Corinthians vai num jogador que ninguém se interessa, o cara vai topar sabendo que a situação é ruim. Mas no caso do Garro, o Garro interessa a outros clubes, inclusive brasileiros. O Rojas também interessava a outros clubes. Exato. E era um dos destaques do Campeonato Argentino jogando no Racing. O Garro joga no Talleres. É um time até abaixo do Racing, né? Em história e em competitividade. A gente estava falando do Vasco há pouco tempo, o Vasco tem interesse no Garro. O Vasco já fez até uma consulta direta ao presidente do Talleres. Então o Corinthians tem concorrência e nesse momento tá sem... O Vasco, que esse também demorou para pagar, né? Quem comprou. Sim, e tá acertando agora justamente por isso, para ganhar corpo, para ganhar credibilidade no mercado, é o que tem faltado ao Corinthians. O Corinthians está com o nome sujo na praça e tá também com um presidente que é novo. Muita gente não conhece o Augusto Melo, não sabe qual é o modelo, a forma de trabalhar. E aí a gente precisa pontuar também mais um legado da gestão do Ilho, não só pela contratação do Rojas, um jogador que ainda pode render, pode se acertar, mas pela forma. O Corinthians contrata jogadores sem ter fluxo de caixa para isso. E para mim, Plihal, é uma indecência o Corinthians cogitar oferecer 25 milhões de reais por um jogador quando não consegue pagar nem o seu próprio elenco. Muitos clubes fazem isso, não é só o Corinthians, não é uma exclusividade, mas é algo que precisa ser corrigido. A gestão do Augusto Melo, que vai assumir agora, precisa ter isso como prioridade, acertar salário, começar a pagar. O Corinthians tem uma fila de processos na FIFA. Mas você está notando essa austeridade, assim? Então, mas... Porque assim, eu confesso a você que poucas vezes eu vi tantos nomes ventilados em um clube numa janela aqui no Brasil. E ventilado... Sim, 30 nomes. Mas por enquanto só... Cada dia 3, 4 novidades no Corinthians. Mas por enquanto só ventilador, muita bravata, muito... Gabigol, por exemplo, que é uma utopia. Então, por enquanto, a gente não viu o Corinthians chegando em jogadores que estão sendo disputados. As contratações aqui são um pouco badaladas. Hugo, Ranieri... O Corinthians precisa se acertar e precisa de um direcionamento no mercado
para entenderem que o clube vai agir diferente, não vai fazer como na gestão do Ilho, em que não vai contrata o Fausto Vera, está devendo, toma processo do Argentino Júnior na FIFA, corre risco de sofrer transfer ban. Então o Corinthians é muito grande, tem uma receita muito alta para passar por isso e precisa arrumar a casa para que isso não se torne um círculo vicioso. Daqui a pouco, os próprios jogadores do elenco que seguram a barra, vão levando a situação, daqui a pouco até esses caras largam mão. E aí começa a tomar processo, perder jogador. Imagina se o Rojas vai ao extremo e vai à justiça e obriga o Corinthians a pagar todo o contrato dele e ainda sai de graça. Então o Corinthians precisa se atentar porque isso é muito grave. E a FIFA tem jogado pesado agora, o Corinthians precisa se acertar e essa deveria ser uma das prioridades da gestão do Augusto Melo. Vamos tentar saber com um pouco mais de detalhes quem é o Garro, em que faixa do campo ele atua mais, aí o mapa do calor desse jogador que é canhoto, tem 25 anos e foi destaque na temporada argentina atuando pelo Talleres. Se lembra alguém? Ali o mapa de calor, onde ele fica mais concentrado. O Rojas atua por ali, é canhoto. Então, olha a situação do Corinthians. Mais ou menos a mesma faixa etária, né? Então, caso o Rojas não continue, vai contratar um jogador para o mesmo setor para substituir um que está saindo por causa de dívida. Aí uma comparação curiosa do Rodrigo Garro com meias atacantes do Brasil e da Argentina. A gente fez uma média de meias brasileiros e argentinos nessa última temporada para comparar com os números dele, Rodrigo Garro. Ações com a bola, 62 por jogo, seria o segundo nesse ranking. Passes para o terço de ataque, 8,7. Ali no finalzinho, ali perto da área de finalização, seria o primeiro. Em chances criadas também primeiro, quase 3 por partidas. Participação em gols, 0,4. Duelos vencidos, 6. Aí ele seria o terceiro em duelos vencidos e o quarto em participações em gols, entre atletas com 10 ou mais jogos no Brasil e na Argentina. São números positivos e aí, vendo melhores momentos, todo mundo é De Bruyne. No DVD, ninguém erra. Mas e no caso do Garro, é um jogador com uma boa idade, com 25 anos, não necessariamente de Europa. A Europa tem privilegiado jogadores cada vez mais jovens, mas para o mercado sul-americano é muito atrativo. E um jogador que na última temporada ele marcou 8 gols, deu 9 assistências e foi eleito o melhor jogador do campeonato argentino. Então tem um cartel recente muito interessante. Mas é diferente chegar num clube brasileiro, num clube como o Corinthians, clube de massa, muita cobrança. Então até o Rojas, que é um pouco mais rodado que o Garro, sentiu. Então é natural que um jogador como ele precise de um processo de adaptação. E a gente viu, é o caso do Fausto Vera, jovem, muito promissor, mas que não conseguiu engatar. O caso do Orelhano no Vasco, um jogador que o Vasco trouxe do Vélez, jovem também, destaque, mas demora, talvez precise de uma temporada para se firmar de fato. Então, um clube que traz um jogador nessas condições não pode contar como bola certeira. Contratamos o Garro, temos o meia. Foi assim com o Rojas e o Rojas não aconteceu. Sofreu com lesões, sofreu com processo de adaptação. O homem bate falta, Brelha. Bate, não, é uma canhotinha muito certeira e, de certa forma, ele não tem um chute tão potente como o do Rojas, não é de finalizar tanto de longa distância, mas essa bola colocada dele é muito boa. Então, um jogador para bola parada é muito interessante. Sobre o jogador, não há muito o que dizer, é uma aposta interessante, um investimento sim, mas pela idade, o clube pode ter um retorno financeiro no futuro.